desejo. Eu desejo isso, eu desejo aquilo, eu desejo aquilo outro. Eu desejo ter um violão, eu desejo ter um circulador de ar, eu desejo ter um arranjo de flores, eu desejo ter um monitor, eu desejo um monte de coisas. Eu desejo tantas coisas. Tem um desejo que ele não é maligno. E tem um desejo, alguns desejos, que são malignos, que são infernais, e eles ferem a Bíblia, ferem a visão de Deus, ferem aquilo que está escrito. Por exemplo, Caim teve um desejo de matar seu irmão. Batseba teve um desejo de trair o seu marido com José. Foram desejos no mínimo estranhos. Faraó teve um desejo e cumpriu parte do desejo mandando matar crianças. Depois, nos dias de Jesus, as autoridades voltam a matar crianças. Lá no tempo de Moisés, eles matam com o intuito de matar Moisés. Lá no tempo de Jesus, eles matam com o intuito de matar Jesus. As autoridades, no tempo de Atos, tiveram o desejo de matar os apóstolos. E mataram todos. Ananias e Safira teve um desejo de reter parte do recurso que não era obrigação dar para Deus. Era voluntário aquilo. E eles então têm o desejo de mentir. E o desejo de mentir deles vem à tona. E eles executam o desejo deles. E Deus não gosta da mentira deles. E eles são feridos de morte. Jonas teve o desejo de fugir da presença do Senhor. Qual desejo você tem mais forte, mais latente na sua vida? Hoje se fala muito contra reprimir desejos. A pessoa não pode reprimir as suas vontades. Como não? Como não? O cara tem vontade de matar um pai de família, ele não vai reprimir essa vontade, ele vai dar vida a essa vontade. Você tem vontade de agredir uma pessoa, você não vai reprimir essa vontade, você vai agredir aquela pessoa. Então, você tem desejo de provocar o sexo oposto, você não vai reprimir esse desejo seu, você vai provocar. Você tem o desejo de provocar um homem casado ou uma mulher casada, você não vai reprimir isso, você vai provocar aquele homem casado ou aquela mulher casada. Você vai dar asas a essa ação que pode trazer danos irreversíveis a uma família. Então, até quando nós podemos alimentar os desejos pecaminosos da nossa carne? Paulo diz que há um pecado que habita em nós. E aí, irmão, você queira ou não, está na Bíblia. Nós vamos ler daqui a pouco. Então eu preciso entender que se esse pecado habita, se o apóstolo Paulo dizia que havia um pecado que habitava nele, aí, irmão, eu estou lascado. Nós estamos perdidos, porque nós não somos nada em vista do que aquele homem foi na presença de Deus. Agora o problema é que nós achamos que estamos prontos para encarar qualquer desafio, enquanto na verdade nós não temos a mínima habilidade para lidar com essas situações adversas. Nós não temos nenhuma habilidade e ficamos achando que somos fortes o suficiente, capazes o suficiente.
Tinha um rapaz aqui na igreja, muito tempo, e um dia ele foi conversar comigo que ele ia namorar. Pastor, eu quero namorar e tal, conheci uma moça. Ah, que bom, cara, namora mesmo e tal. É gente boa? É gente boa. E ele falou, qual o conselho que o senhor me dá? Eu falei, eu vou te dar um conselho simples, se algum dia as coisas esquentar, sai correndo. Corre. Literalmente corre. Passa uns dias, ele chega na casa dela para levá-la, né? E ela morava só com o pai. E ele chega na casa dela, o pai dela tinha bebido, estava lá deitado, bêbado, prostrado lá. Ele começa a chover. Aí, meu irmão, vem um chuvão. Ele diz que quando menos ele viu, ele já estava sem a parte da roupa. Ele falou que foi rápido demais. E ele lembrou. E ele catou essa roupa que já tinha tirado. E entrou debaixo da chuva e foi embora correndo. Passou uns tempos, Deus deu para ele uma moça um pouco mais firme. E ele casou e hoje tem uma família constituída para a glória de Deus. Qual o desejo dele? Entrar na chuva? Esquece, meu irmão. Desejo dele, da carne dele, era consumar o que ele já tinha começado. Irmãos, e se ele consuma e ela fica grávida? Ela não tinha nada a ver com ele. Aí agora ele tinha um problema, porque agora ele tinha um filho com uma mulher que ele não gostava dela. E que ela não tinha o perfil dele. Então agora ele tinha um problema muito sério. Mas ele não teve um filho, então ele tinha um problema que a Bíblia diz que é o laço de alma. Que aquele que se une a uma meretriz se torna uma só carne com ela. Eu quero dizer que isso vale para os homens também, isso não vale só para as mulheres. Aquela mulher que se une a um prostituto também se torna uma só carne com ele. Então, às vezes, está tudo tranquilo aqui, está tudo ok. Eu estou indo bem no meu trabalho, né? Eu consegui agora uma promoção. Tá, mas você está encrencado no céu. Porque estar bem aqui não quer dizer que é estar bem em Deus. Há uma diferença muito grande nisso. Porque às vezes você obedece princípios para estar bem aqui, mas quebra princípios para estar bem lá. Então você vai ter problemas do mesmo jeito. Então o Caim, ele desagrada daquilo que o irmão dele tinha feito, que era um pouco melhor do que ele. Deus tinha gostado do que o irmão dele tinha feito e não tinha gostado do que ele tinha feito. Então agora ele era orgulhoso, ele não podia aprender com o irmão dele. E o Senhor vem até ele no capítulo 4, versículo 6 do Gênesis, e disse: por que você descaiu o seu semblante? Ou seja, por que você está triste? O que está acontecendo com você? E o Senhor disse para ele: sobre ti será, eis que o pecado está à sua porta, sobre ti será o seu desejo, convém a ti dominá-lo. Convém a ti dominar esse desejo. Então as suas vontades, quando você entra na plenitude do Espírito Santo, uma das coisas que virá sobre a sua vida é domínio próprio. Ou seja, eu estou com vontade de fazer isso, mas eu não vou fazer porque eu consigo, através de uma ação do Espírito Santo, ter domínio sobre as minhas vontades. A pessoa que não tem domínio próprio, ela não tem o fruto do Espírito e obviamente ela não está vivendo em plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. Que as suas vontades a dominam.
Então você tem opções na sua vida. Esse desejo que está aí agora, desenfreado pelas coisas que elas são erradas, você tem a opção de dominar esse desejo. O pecado, ele bate na sua porta, o desejo vem, cabe a você dominar esse desejo. Você pode dominar isso. Há um desejo quando se namora. O desejo é simples, irmãos. O desejo é de praticar, é de consumar o ato sexual. Por que consumar? Porque às vezes muitos namoros têm sexo sem... Você sabe o que eu estou falando? O namoro, ele é um namoro de adultério. Segundo Jesus, aí foi ele que diz, o pensamento é dele, se ele diz está certo. O simples fato de olhar para a mulher do seu próximo e desejar ela, você já cometeu adultério. Então inclui isso, olhar também para o homem da sua próxima. Se você deseja o marido da sua próxima, você também cometeu adultério. Entenda uma coisa. Entenda isso. Então o adultério, ele pode acontecer sem a consumação de uma relação sexual. Essa é a visão de Deus, irmãos. É como a lascívia. A lascívia, ela é muito presente nos namoros atuais. E imagine que nos namoros antigos também. Mas o que acontece com isso? Esse adultério, ele pode ter a relação sexual consumada, e ele pode ter o simples desejo. Aí tem uma coisa interessante. Eu e a Miriam uma vez ministramos aqui sobre defraudação. A defraudação, ela é muito interessante, porque a defraudação, ela é quase motivadora. Olha como que Satanás, ele é sujo. Então, como que eu vou defraudar uma pessoa? Eu vou defraudar uma pessoa quando eu apresento algo para ela que eu não posso legalmente oferecer. Então, determinadas roupas que uma mulher veste ou que um homem veste é uma defraudação. Até uma onda agora de atividade física dos homens sem camisa. Cara, se você sente muito calor fazendo atividade física, para de fazer. Ou vai fazer numa sala climatizada. Você faz para mostrar músculo, irmão. Não vem com conversinha fiada, que não tem a menor intenção. Larga de ser bobo, irmão. Esse cara aqui já tem 44, faz 45 agora em dezembro, e não é muito trouxa, não. Nós precisamos entender, amados, o que é defraudação. Eu desperto um desejo na Patrícia por mim, que eu não posso legalmente realizar. Eu defraudei ela. Paulo fala sobre isso. A Patrícia desperta, usando a Patrícia porque é uma filhona minha. A Patrícia desperta um desejo em mim que ela não pode legalmente suprir esse desejo. Então ela me defraudou. Nós precisamos então tomar cuidado até como nós nos vestimos. A mulher, naturalmente, ela é sensual. Naturalidade da mulher, até involuntária. O homem nem tanto, apesar que está surgindo os homens sensuais. Mas o que acontece? Então há um entendimento dentro da defraudação,
que a mulher, ela precisa entender que ela vai prestar conta diante de Deus, como o homem vai também, se ele defraudar alguém. Isso é sério, gente. Você tem o direito de vestir o que você quiser. Isso não é uso e costumes, irmãos. Para ser uso e costume, eu tinha que estar aqui de terno e gravata. E se fosse há 30 anos atrás, com um bigode e um chapéu. Porque o homem de Deus, para ser homem de Deus, há 30 anos atrás, ele tinha que usar terno e gravata, ter um bigodinho ridículo e um chapéu na cabeça. Aí eram os homens santos. O camarada igual eu aqui há 30 anos era excluído. Por mais que orasse, temesse a Deus e honrasse a família e tudo, e tivesse princípios, era excluído, não servia para estar na igreja. A mulher que andasse de bicicleta estava fora. O homem podia andar, a mulher não. Então, amados, como que nós vamos agora, dentro de uma ética cristã, e não há uma ética social, porque não há um padrão social, mas há um padrão que é moral, que é legal para se estar. Como que nós vamos fazer para não defraudar? Como que nós vamos fazer para reprimir esse desejo que nós temos de mostrar algo para as pessoas? Essa fantasia que nós temos que as pessoas vejam algo em nós. É tanto isso, irmãos, que nós não podemos ser nós mesmos. Há uma tendência. O que é a tendência? Então, dentro dessa tendência, eu tenho que me vestir. Eu gosto de camisa xadrez. Mas a camisa xadrez tem que ser em junho ou julho. Quem disse isso? Eu posso usar ela a hora que eu quiser. Eu posso usar essa camisa a hora que eu quiser. E aí vai, amados irmãos, desde que isso não esteja provocando desejos nas pessoas, que eu não posso suprir legalmente. Então, sobre ti vem um desejo, cabe a você, exclusivamente a você, dominá-lo. Eu passo em frente a uma sorveteria e eu vejo lá uma foto de um milkshake de 750 ml. Eu tenho o desejo de enfiar a cara dentro daquele milkshake e de preferência despejar o resto na cabeça. Tá, é bom para mim? Não, não é bom. Resultado disso, com o passar dos anos, não vai ser legal. Lá uma vez ou outra, eu vou tomar um dividido com a minha esposa. Eu vejo um litro de Coca-Cola, eu tenho vontade de beber ela até aí no fundo. Eu vou fazer isso? Não, não vou fazer, eu não preciso fazer isso. Eu vou dominar esse desejo. Por quê? Porque o mundo inteiro fala que é prejudicial à saúde. Todos os médicos falam que é prejudicial à saúde. Todos os nutricionistas falam que é prejudicial à saúde. Então eu não vou. Eu estou com vontade? Estou, mas eu não vou. Amém? Amém, irmãos? Desejos. Eu estou com vontade de comer todos os dias o X-tudo, o Golias, o cavalão lá desse tamanho. Não, não vou comer. Por quê? Porque eu não preciso comer isso para sobreviver. Eu vou passar lá no irmão e tem uma jantinha saudável lá. Então eu vou comer bem pouquinho.
Esse irmão, mas a irmã, eles abriram um restaurante e tem umas jantinhas lá durante a semana, muito boa e muito baratinha, em frente à rodoviária. Às vezes e é saudável, tem muita saladinha lá. Então eu estou morrendo de fome, então eu vou comer pizza até sair pelo nariz. Tem pessoas que falam assim: eu fui num rodízio, comi 16 pedaços de pizza. Ok, vamos ver sua barriga daqui a um tempo, o tamanho que vai estar. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Opa, eu tenho, eu sou seu pastor. Eu tenho. Mas vamos lá, nós estamos falando sobre desejos. Domina o desejo. Você está com vontade de esganar sua mulher, domina. Até ver se cabe a Maria da Penha. Você está com vontade de matar seu marido, não tem lei. Domina esse desejo. Você está com vontade de falar umas poucas e boas para aquele vizinho chato, domina. Não vai lá agora não, que você está nervoso. Espera passar, senta com ele. Falou, vizinho, foi mal, cara, do jeito que você está fazendo está ruim. Domina o seu desejo. E aqui na frente o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Olha como é sério. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não prefiro, esse fato. Paulo está dizendo que na carne dele, nesse corpo aqui, não tinha nada de bom. Todas as vontades dessa carne são ruins. Essa carne, irmãos, ela não quer comer para ter saúde. Essa carne, ela não quer se vestir para estar bem. E aí vai, essa carne, ela quer um monte de coisas que são extremamente danosas e perigosas. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nessa carne, no corpo dele, não habitava bem algum. E ele está dizendo aqui: o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então você programa: eu vou passar 30 dias honrando a minha mulher ou o meu marido. Eu quero fazer um bem ao meu marido ou à minha mulher. De repente você, no segundo dia, está fazendo o mal. Eu quero orar, começar a ter uma vida de oração. No dia seguinte você não consegue nem começar, quanto mais terminar. Como que nós vamos resolver isso? Nós não vamos conseguir resolver isso sem o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que vir sobre nós para gerar o fruto chamado domínio próprio. Se esse fruto não for gerado em nós, nós não vamos conseguir absolutamente nada. Nós vamos perecer nessa caminhada. Você então precisa entender uma coisa: se você quer prosperar, se você quer ficar casado, se você quer ser bom exemplo para os seus filhos, se você quer ter saúde, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa começar a dominar vontades. Senão nada disso virá sobre a sua vida. Você não vai honrar o seu cônjuge se você não começar a dominar vontades. Você não vai dar bom exemplo para os seus filhos se você não começar a dominar desejos. Você não vai ter saúde se você não começar a dominar desejos. Você não vai ser cheio da graça de Deus se você não começar a dominar vontades e desejos na sua vida.
Não, você não vai estudar se você não começar a eliminar desejos. Porque você tem um grande desejo de estudar. Quando você começa, você tem um grande desejo de parar. Você tem uma grande vontade de casar. Depois que você casa, começa a nascer uma grande vontade de separar. Você tem uma grande vontade de ter filhos. Depois que você tem filhos, eles começam a te dar canseira. Você tem vontade de não tê-los mais. E essa é uma questão que tem que ser resolvida na sua vida. Porque 2018 está chegando aí. E quantas vontades sua atrasou a sua vida em 2017? Quantos desejos seu atrasou a sua vida? Esses dias eu vou num velório, eu e minha esposa. Nós sentamos lá um pouquinho, a gente estava saindo de viagem, passamos lá nesse velório. Sentamos lá um pouquinho com a viúva. E a viúva disse assim: ele morreu muito novo, mas ele morreu porque ele quis morrer. Porque todo mundo falava com ele para parar de beber e parar de fumar, e ele não parava. E agora ele está aí dentro do caixão. Os médicos falavam, nós falávamos, a família falava, todo mundo falava, e ele insistiu. Então ele quis morrer. Talvez todo mundo tenha alertado você acerca de algo que você está fazendo que não é legal, mas você continua insistindo a fazer. Tem um caixão de todo tamanho esperando você, prontinho. Tem flores esperando você. E tem que ser logo, porque o cemitério já está quase enchendo, senão leva você para longe. Porque você continua fazendo coisas que você não deve fazer. Todo mundo já disse para você não correr quando você está dirigindo, não andar em alta velocidade, mas você insiste em andar em alta velocidade. Fique tranquilo. Faça um plano. Faça um plano funerário bom, que vai cobrir todas as despesas, e aperta o pé mais um pouquinho. Aperta o pé, corre mais. Porque se você correr mais, dá mais tempo de conversar coisas que não tem necessidade quando você chegar. Você tem desejo de correr, corra, mas faça um plano funerário antes, irmão. Porque vai que você deixa a sua família em dificuldade aí. E corra à vontade. E aí espera que uma hora dá certo. Uma hora vai dar muito certinho. Se você tiver uma paciênciazinha, acontece. Vai ser uma curva que derramou um óleo, vai ser uma vaca que está lá atrás depois da curva, vai ser um carro quebrado, vai ser um buraco. Tenha uma paciência. Quando eu entro dentro de um carro, eu tenho um desejo de alta velocidade. Faz o plano funerário, tenha paciência que você não vai pagar muito tempo. Fique tranquilo. Mas o senhor não sabe da minha correria. Não interessa. Pode continuar à vontade. Então, meus irmãos, quantos desejos nós temos? Quantas vontades nós temos? Que são terríveis para nós. Que são horríveis. Qual que está vindo sobre você agora? Que vai trazer para você consequências danosas, que pode durar na sua vida por muito tempo. Quais as consequências? Então, se você, meu amado irmão, entende, tem maturidade para entender que o seu corpo, que a sua carne é perigosa, e que ela pode colocar você em problemas a qualquer instante. O Senhor Jesus, ele chega ao ponto de dizer: na verdade o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. A carne ainda continua
querendo coisas. A carne ainda que continua querendo manipular. A carne ainda continua querendo sobressair. Paulo fala lá sobre as obras da carne e sobre os frutos do Espírito. Que eles militam um contra o outro. Tem uma guerra lá. Quantas obras da carne tem te envergonhado perante as pessoas? Tem te humilhado perante as pessoas? E agora você, esclarecido acerca disso, tem a oportunidade de começar a fazer um caminho inverso e a dizer: não, eu vou mudar isso na minha vida. Eu vou mudar isso na minha vida. Eu vou começar a caminhar de um jeito diferente. Então pense sobre isso. O que você quer? Pensa. Essa é a semana do Black Friday. Compra, está barato. Aproveita. Compra muito. Parcela em 10 vezes, é tranquilo, irmão. 10 vezes. De boa. Só não esqueça que 10 vezes, todo mês vence uma. Não esqueça, não podemos esquecer que todo mês vai vencer uma. Você tem um cartão de crédito que toda hora você tem desejo de usar ele, tira ele da carteira. Se possível, quebra ele. Que tal? O que você acha? Ah, mas eu não consigo ver a minha vida sem um cartão no bolso. Então está ruim sua vida. Porque todo mês esse cartão te provoca uma dor terrível. Você está passando, dando um rolezinho ali, e aí você vê, vai lá e... Você tem só que lembrar que limite de cartão é um dinheiro que você não tem. Por isso que você está usando. Porque quando você tem dinheiro, você não usa limite de cartão. Você só usa limite de cartão porque você está comprando e não tem o dinheiro. Se você tivesse, não precisava de você usar. Então você tem que entender que é uma dívida que está sendo feita. Amém? Amém? Está cheio de desejo? Então começa a tomar cuidado com os desejos. A maioria deles não são necessidades. Deus tem um compromisso de suprir todas as nossas necessidades, não os nossos desejos. E Ele suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Eu tenho necessidade, Ele vai suprir. Eu tenho desejo, aí você vai ter que orar um pouco mais. Eu tenho necessidade de ter uma cama para dormir, Ele vai suprir. Ele vai suprir, irmãos. Eu tenho necessidade de ter um sapato para calçar, porque eu não tenho sapatos, então Ele vai suprir. Está na palavra. Pode orar a palavra que Ele vai te dar o sapato, Ele vai providenciar para você ter esse sapato. Ah, eu tenho desejo de ter 50 pares de sapato. Não, Ele não tem compromisso com isso, irmão, não é com Ele isso. Aqueles testemunhos que vocês vêem na televisão, ah, eu tinha um carro, agora eu tenho 3, aquilo não é o Senhor, irmãos, Ele não faz aquilo. O Senhor não faz aquelas coisas. O Senhor supre necessidades, irmãos. É o que está na Bíblia. Ele não promove vaidades. Ele não tem compromisso com vaidade humana. Ah, eu
eu estava quebrado, agora eu tenho uma Ferrari, eu tenho uma Lamborghini, eu tenho não sei o que lá mais. Irmãos, aquilo não é com o Senhor, você pode esquecer, que ele não tem nada a ver com aquilo não. Isso não é com Deus, irmãos. Agora, se você tem o dinheiro para comprar 3, 4, 5, compre, é diferente, você não está culpando o Senhor, você está comprando. O negócio com Ele é suprir a sua necessidade. Você tem necessidade de ter uma esposa, Deus vai te dar, Ele não vai te dar uma prostituta. Você tem necessidade de ter um marido, se você esperar, Deus vai te dar um marido de verdade, um homem de verdade. Agora, se você precipitar, aí você vai encontrar o que você quiser por aí. Ele tem compromisso em suprir necessidades. Entenda isso. E o contexto dessas necessidades está um contexto missionário ainda, que é de pessoas que tiveram suas vidas envolvidas com projetos missionários, e aí ele supre as necessidades por causa da devoção das pessoas e da disposição das pessoas em servir obra missionária. Ainda é nesse contexto ainda. Amém? Glória a Deus. Tem uma música incrível, que fala sobre isso. Né, Davi? Nós temos essa música. Essa música, depois você baixa ela, eu vou pegar o nome dela aqui para vocês. É bem legal essa música. Ela é de uma cantora que chama Amanda Rodrigues. E a música chama Sobre Ele. Amanda Rodrigues, Sobre Ele. Ouça essa música. Porque essa música está falando de quem é Jesus. Vamos ficar em pé que eu já falei demais da conta.